Oi gente, tudo bem? Meu nome é Joilson, eu sou estudante da Universidade Federal de Santa Catarina. A disciplina é Política Linguística, regida pelo professor Givan Moller, e estou fazendo esse vídeo para falar sobre os países do BRICS. Esse é meu terceiro vídeo. Nesse vídeo vamos abordar especificamente sobre as políticas culturais no país de Cuba, política linguística e culturais no país de Cuba. Então, eu vou falar sobre a cultura cubana também e particularidades linguísticas de Cuba. Cuba é um país único com um rico patrimônio cultural e linguístico. Sua história e influências culturais e condições socioeconômicas levaram à formação de uma variante específica da língua espanhola, que se diferencia das outras nações de língua espanhola. Além da língua espanhola, existem outras formas linguísticas em Cuba, incluindo dialetos afro-cubanos e elementos da língua crioula, o que torna a paleta linguística do país ainda mais diversificada. Como já foi falado, a língua oficial é o espanhol cubano, no caso. A língua espanhola é um idioma oficial de Cuba e é utilizado no dia a dia, na educação, no trabalho, na mídia. No entanto, a variante cubana do espanhol possui suas particularidades que a distinguem de outros dialetos latino-americanos e espanhóis. No espanhol cubano existem muitas particularidades lexicais, fonéticas e gramaticais, formadas sob influência de culturas locais e condições históricas. O espanhol cubano é caracterizado por uma pronúncia peculiar, no qual os sons podem ser omitidos ou alterados. A língua espanhola cubana também tem uma influência muito forte sobre as línguas, recebeu uma influência muito forte sobre as línguas africanas. O patrimônio africano teve uma influência significativa na língua e cultura cubana. A maior parte da população afro-cubana é descendente de escravos usados trazidos à ilha durante os tempos coloniais. Essas pessoas trouxeram suas línguas e tradições, culturas e influenciaram o espanhol em Cuba. A influência africana se manifesta no vocabulário, nas entonações e em algumas estruturas gramaticais. Também que recebeu também uma grande influência foi o dialeto crioulo. Embora o espanhol seja a língua dominante em Cuba, existem outras formas linguísticas na ilha. Por exemplo, nas regiões orientais de Cuba, é possível encontrar falantes de línguas crioula haitiana introduzidos por imigrantes haitianos. A língua crioula utiliza uma base francesa como elementos da língua africana e espanhol. A língua em Cuba é mais frequentemente usada na vida cotidiana e não é oficial. No entanto, suas preservações e uso são elementos importantes da identidade cultural para as comunidades haitianas na ilha. Esses dialetos trazem diversidade ao patrimônio linguístico de Cuba e refletem suas sociedades multiculturais. No caso, na mídia também, a língua espanhola, na mídia e na educação em Cuba há grandes tendências de alfabetização. A educação e a língua espanhola desempenham um papel fundamental no sistema educacional. Após a Revolução de 1959, o governo investiu significativamente na educação e a taxa de alfabetização da população alcançou quase 100%. O espanhol é utilizado em todas as instituições de ensino, desde as escolas primárias até as universidades. A mídia em Cuba também opera na língua espanhola. Apesar do acesso limitado e fontes internacionais de informação e jornais cubanos, rádios e televisões continua a ser a principal fonte de notícias para a população. A língua utilizada na mídia formal se difere do espanhol cubano falado. No entanto, também possui suas particularidades e
e sobre o papel da língua na identidade cultural. A língua desempenha um papel importante na formação da identidade cultural de Cuba. Os cubanos se orgulham do seu dialeto, no caso, o dialeto único para eles, e eles também consideram parte de seu patrimônio nacional. A língua espanhola em Cuba não é apenas um meio de comunicação, mas também uma forma de expressão da cultura, tradições e história do povo, em condições de isolamento e sanções que foram sofridas pelos Estados Unidos. A língua tornou-se um importante símbolo de resistência e independência. Os cubanos mantêm o desenvolvimento e desenvolvem suas tradições linguísticas, apesar da pressão e da globalização e da influência de outras culturas. Isso ajuda a preservar a singularidade e a cultura cubana e sua identidade nacional. As particularidades linguísticas de Cuba são o resultado de um longo desenvolvimento histórico e cultural. A língua espanhola cubana é um exemplo vivo de síntese de diversas influências culturais, desde o passado colonial espanhol até as tradições africanas e as condições sociais contemporâneas. O dialeto deles é único, segundo eles, rico em gírias e influências de outras línguas, cria um ambiente linguístico inconfundível que reflete a diversidade e o espírito do povo cubano.